Hoje estamos dando início a mais um programa Entrevista Especial, hoje muito especial. Estamos com o GEV Cuiabá, aqui em Poconé, no aniversário de 7 anos da Fazenda. E nós vamos escutar um pouquinho a experiência deles. E para começar, nós vamos conversar com o primeiro recuperado aqui da Fazenda de Poconé, o Benedito. Benedito, conta um pouquinho para a gente como era a tua vida antes da Fazenda. Bom, a minha vida antes da fazenda era muito complicada, né? O vício do álcool, das drogas, perdi tudo, perdi família, trabalho, dignidade, responsabilidade. E quando eu recebi o convite para vir para a Fazenda da Esperança, quando eu cheguei aqui, eu vi que era um estilo de vida diferente de viver, né? Que é o trabalho, a convivência e a espiritualidade. E aquilo mexeu muito comigo, né? E eu decidi ficar. E até então o tempo foi passando, né? E eu fui gostando da Fazenda, a Fazenda foi entrando em mim. E quando eu estava aproximadamente com 4 meses dentro da Fazenda, aconteceu um fato comigo, né? E esse fato é uma situação entre eu e o irmão. E esse fato mexeu muito comigo, porque fez eu querer desistir da minha caminhada. Mas até então porque eu não conseguia perdoar aquele irmão. E aí a palavra no dia seguinte veio: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? E quando eu recebi aquela palavra, no outro dia seguinte, essa palavra queimou no meu peito, né? Queimou no meu peito, até então que eu fui de encontro com esse irmão, no dia seguinte, e pedi perdão para ele. E quando eu pedi perdão para ele naquele momento, eu senti e vi o quanto que eu precisava me perdoar, né? Até então quantas pessoas que eu tinha machucado, a minha família, a minha mãe, meu pai, os meus irmãos, as pessoas que estavam ao meu redor. Quantas pessoas eu tinha machucado, né? Então isso fazia eu ir para as drogas. E através daquela situação, eu me encontrei, eu pedi perdão para mim mesmo, pedi perdão para o irmão, e através disso a minha vida mudou completamente dentro da Fazenda. E aí até então eu me encontrei porque eu queria viver, eu queria terminar o meu ano, eu queria, sabe, foi algo muito, muito maravilhoso dentro de mim, através desse perdão. E na graça de Deus, no dia 7 de julho de 2019, completei o meu tempo, né? Peguei meu diploma como embaixador da Fazenda da Esperança, fui para casa, fiquei uma experiência de 15 dias e retornei para a Fazenda como voluntário e fiquei 6 meses de voluntário. E nesses 6 meses de voluntário, aconteceu um fato na minha família, eu tive que voltar a interromper essa missão minha, mas a minha missão continuou aqui fora, né, no Grupo Esperança Viva. E aí até então, hoje, como coordenador do GEV, juntamente com todos, nós fazemos um trabalho de salvar vidas, de salvar almas, né? Trazer almas para Deus. E hoje, juntamente com a minha família, a minha esposa, a minha filha, só graças a Deus. E uma graça muito grande também de ter o Frei junto conosco hoje, né? A presença do Frei. E assim, é só agradecer a Deus por tudo e agradecer a cada um de vocês que estão presentes, cada um de vocês que estão na nossa vida. E é um pouquinho disso a minha história. O GEV de Cuiabá já existia quando você foi para lá? Sim, já existia. Foi até um convite do Krebson, né, que me chamou para ir para o GEV. E até então, dei essa continuidade no GEV. Hoje já estamos com 6 anos, né, no GEV. E assim que eu saí da Fazenda, eu fui para o GEV, fui para Cuiabá e conheci o GEV, né, através do Krebson. E hoje estamos lá, firme e forte, salvando vidas. Alguma vez você se arrependeu? Não, graças a Deus, não. A minha vida mudou completamente, né? Porque até então não foi só parar de usar droga. A minha vida aconteceu uma transformação na minha vida, né? E me alegro muito com isso, de ter essa graça de Deus ter me resgatado e ter encontrado a Fazenda da Esperança. Obrigada. Frei, o senhor pode falar um pouquinho sobre a importância do GEV para os recuperandos, para aqueles que estão lá fora ainda? Eles são uma esperança viva. Alguém que chega na fazenda da rua, da prisão, está emocionalmente no ponto zero. Está sem esperança, não acredita mais em nada e fica muitas vezes depressivo. Ouvindo as experiências de vocês e vendo a vida concreta, a alegria e tudo, nasce uma esperança. Você nem precisa falar. Só vem seu exemplo, estão bem profissionalmente, ajudam, vivem alegre. Isso faz crescer o mundo inteiro. Muitos me perguntam, mas por que Frei não para
crescer no mundo inteiro. Eu digo, veja os exemplos, veja aqueles que saem da fazenda. Cada um atrai mais tantos. O Bita primeiro já levou mais de 1000. Então imagina como pode parar. E esses vão saindo, vai saindo. Então vocês vão ser a multiplicação dos pais no mundo inteiro. Né? Então, mas uma responsabilidade. Pior coisa, se você fala bonito e não faz. Então não fala. Tem que viver, você tem que ser autêntico. Você tem uma responsabilidade, você não tem ideia. E no céu tanto vão dizer, eu estive no GEV, eu vi fulano de tal, fulana, eu vi exemplo dele, por isso estou aqui, e esse levou para outro, para outro, para outro. Mas também pode ser por causa de você, alguém cai, outro cai, e não adianta, falou tão bonito e não faz. Isso é a pior coisa. Então, coragem, continua. Para isso, tu precisa se encontrar. Se eu não me encontrasse todos os dias com Nelson e os outros, como podia ficar em pé? Sozinho, a gente é nada. Onde 2 ou 3 Deus está. Então devemos estar juntos. Eu tenho tão forte isso dentro de mim. Nosso Deus é trino. Hoje, na festa do Espírito Santo. Deus não é só. São 3 pessoas, mas uma coisa. Mas são 3 e cada um tem sua missão. Você não tem tudo igual, cada um tem sua missão. Mas algo em comum é o amor. Viver a palavra. Eu vi ainda tem alguns diários. Deveria vender tudo, não pode sobrar nada. E já precisa pensar no ano que vem. Porque já estão na gráfica o diário para o ano que vem. É muito importante. Eu não conheço as histórias de vocês, as experiências de vocês, então eu gostaria que cada um contasse um pouquinho. Pode ser começar por você, José? Sou natural de Maceió, Alagoas. Quando eu conheci a fazenda foi em 2006, né? Em 2007 tive a graça de ir lá no Papa, lá em Pedrinhas, quando o Papa veio, em 2007. Voltei, terminei meu ano, em 2008 fui para a primeira missão, que foi Marechal Deodoro em Alagoas, na minha cidade. Participei com o Luciano, que inclusive ficou como responsável lá. Terminei meu ano, participei dessa missão, depois fui para a missão de Poço das Trincheiras. Em 2010, eu fui fazer minha primeira experiência depois que voltamos da missão de Poço das Trincheiras em Alagoas, onde o Nelson me fez o convite para eu ir para a missão da Colômbia, né? Isso eu já tinha uns 4 anos fora da fazenda, estava bem, tinha conquistado a confiança da minha família novamente. E embarquei de cabeça na missão, né? A missão era para passar 3 meses, e desses 3 meses se tornaram 2 anos e 8 meses. Destes 2 anos e 8 meses que eu passei lá, voltei ao Brasil, fiquei em São Paulo mais 4 meses, fazendo formação com o senhor Evilásio, né? Que Deus o tenha. E de lá fui para Casca, Rio Grande do Sul, que o nosso responsável regional era o padre Vinícius, e ele estava como responsável em Casca. De Casca eu fiquei mais 2 anos no Rio Grande do Sul. Em 2012 fui convidado a fazer uma experiência em casa, a pôr em prática aquilo que eu tinha aprendido dentro da fazenda. E voltei para Maceió, mas não me sentia mais parte de Maceió. É como se eu tivesse me tornado uma pessoa nova e a cidade ter estagnado naquela mesma coisa que eu saí há quase 10 anos atrás. Estava a mesma coisa, né? E aí eu vim visitar a minha irmã, que tinha passado no Enem, e estava fazendo medicina aqui em Cuiabá.
e acabei me apaixonando pela cidade. Primeira coisa que eu cheguei aqui foi mandar uma mensagem, que naquela época não tinha WhatsApp, era só e-mail. Mandei uma mensagem para o Nelson no e-mail, se tinha GEV em Cuiabá, e ele me passou o contato do Clebson. E eu fui, encontrei Maurício lá do Centro Masculino e tive a graça de encontrar Maurício aqui no Grupo Esperança Viva, né? Onde às vezes sou falho. Tem sábado que eu vou, tem sábado que eu não vou e assim sucessivamente, né? Porque a vida aqui fora nos rouba muito tempo, nos toma muito tempo, né? Eu tive que me adequar ao tempo, né? Às vezes eu estou trabalhando, eu saio do trabalho 3 horas, então até eu chegar em casa já deu a hora do GEV. Que nem ontem, quando eu cheguei lá para pegar a camisa para vir hoje, já tinha passado o tempo, o pessoal já estava até indo embora, né? Mas o GEV é o que fortalece cada um de nós. A gente tem muito tempo que a gente não se encontra, todos os ex no GEV, como a gente fazia de antigamente, que tinha comunhão de alma. Mas graças a Deus eu conheci uma pessoa que está do meu lado esse tempo todo. Minha comunhão de alma é ela, o meu dia a dia é com ela, né? Às vezes tem nossas brigas, nossas discussões, todo mundo tem, mas a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? Porque aquilo que a gente aprendeu dentro da fazenda, que é um recomeço atrás do outro, né? Nunca podemos baixar a cabeça e desistir. É um pouco isso, minha rotina. Passei há 8 anos no vício, né, da bebida, do álcool. E através do meu padrinho, que é salesiano, me apresentou o Grupo Esperança Viva. Tinha fazenda de Alta Floresta, que eu pude estar conhecendo e fiz a experiência, né, tratamento. Já tinha feito outros tratamentos que não serviu, né? E esse com 12 meses, né, que praticar o trabalho, espiritualidade e a convivência, pude estar me reencontrando, né, com a espiritualidade, e para hoje estar aqui, né? Então são 9 anos, né, de sobriedade, 1 ano de fazenda, né, recuperei minha família, meus filhos, tenho meu trabalho, tenho minha casa e tenho meus amigos. Minha família principalmente sempre está me apoiando, está me amparando no que for preciso. Amém. Há quanto tempo você está no GEV? Vai fazer 10 anos. Foi logo que você saiu da fazenda? Isso. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada.
Este é o doce de leite da esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Eu moro em Cuiabá, sou voluntário na fazenda. Conheci a fazenda em julho de 2000, ano 2000, numa Mariápolis, lá em Brasília, onde estavam participando alguns jovens acolhidos da fazenda em Palmas, que foram participar da Mariápolis em Brasília. E no momento, na reunião de grupos, né, um dos acolhidos contou uma experiência muito forte que me tocou, né, onde eu conheci a fazenda e a experiência concreta, né? Eu já participava de movimentos focolares, mas aquela experiência radical de vivência dos acolhidos me tocou muito. E daquele momento em diante, eu queria conhecer a fazenda, e foi quando eu comecei a visitar as fazendas, né, Pedrinhas, Lajeado, Palmas também, e daí não parei. Comecei a conviver, né, com os meninos. Cheguei a ficar uma semana, 2 semanas convivendo com eles nas minhas férias, e sempre nessa experiência do amor concreto, né, ter Jesus em meio. E como que era belo, né, esse momento, para mim era muito forte. Então sempre intercalava meu trabalho, estudos e fazenda. Até que quando também eu conheci o Clebson, né, ele chegou, o Clebson e a Gisele, e deu início ao GEV em Cuiabá. Então, aí começamos a acolher, né, os ex, as famílias, sempre com essa disponibilidade de ter Jesus em meio, né? Então, essa finalidade de ter Jesus em meio, né, entre os familiares, né, de acolher, dar suporte às famílias, né, às mães que sofrem bastante. A gente percebia a dor, né, das mães, dos familiares, então, de dar esse consolo também, de rezarmos juntos sempre pela recuperação, né? E também ir atrás, onde estávamos, né, onde estivermos, a gente sempre acolher, né, quem precisava. Então, os ex, eu sempre falava para os ex, né, e eles sempre foram esse protagonista, né, de contar a experiência, de convencer, de dar essa experiência a quem estava meio que resistente a dar o seu sim à fazenda. Eu sempre falava para os ex, né, vocês são a prova viva, né, da ação de Deus, porque às vezes nós que não tivemos nossos vícios, às vezes nós estamos na caminhada na igreja, mas parece que a gente cai no perigo de nos acostumar, cair naquele mesmice, na fé. E quando a gente vê um ex, né, a luta dele, a perseverança também, eles nos ajudam também a caminhar, né, a perseverança dele, a luta do dia a dia, o sim que eles têm que dar com muita convicção e com garra. E eu falo sempre para ele, vocês têm uma graça muito especial que às vezes vocês não percebem, mas que vocês são uma luz para a gente, para nós. E essa motivação, vocês têm uma graça muito especial. Esse amor, essa dedicação e a ação de Deus concreta na vida de vocês por ter modificado o que vocês eram antes e o que vocês são hoje, né? Novas pessoas. E isso, para nós que somos voluntários, né, enxergamos dessa forma, né, a ação de Deus para nós. Vocês têm que levar a luz. E, claro que conta com a gente, né, também do que precisar. Quem frequenta mais o GEV? O ex ou a mãe?
O pai, a esposa, o filho? Tem um equilíbrio, né? Às vezes, né, os ex, né, estão presentes, né? Nós sempre temos os ex que estão frequentemente. Precisamos motivar ainda mais a presença deles, né? Porque eles, como eu falei, eles têm essa graça, essa vivência que às vezes nós não temos, né? Então, o carisma da fazenda mesmo, né, que viveu. Então, a gente sempre precisa dele, mas também as famílias também têm participado, né? E a gente que está motivando sempre os familiares a participar, principalmente os mais próximos, que são os pais, né? Geralmente as mães estão presentes, né? E a gente sempre pede, né? Tem uma mãe, né, que é voluntária, que dá a vida também, né? Tem o sofrimento dela, mas ela sempre sai de si para ajudar outras. Então, a gente sempre tem esse momento, né, de falar assim, o sofrimento existe, mas Deus vai tirar um bem muito maior de tudo isso. Essa é a nossa esperança, né? Eu sou Paulo Henrique Orro Vilar, ex de Alta Floresta 2016-2017. Tive o prazer e o conhecimento com o coordenador do GEV, o Clebson Marques e a Gisele, no ano de 2016, que eu fui fazer lá na Fazenda Esperança de Alta Floresta, através do Clebson, a minha caminhada. E quando cheguei lá, eu me deparei com uma situação que eu não acreditava nem em mim mesmo, de passar por aquilo que eu já não aguentava mais, viver esse mundo da drogadição, e tinha que ver um outro tipo de vida para mim, porque eu já estava assim bem debilitado, estava muito magro, enfim, todos os problemas que um adicto tem, eu estava com ele em meu próprio corpo. Mas mesmo assim, eu acreditei que eu podia, através da Fazenda Esperança, renovar a minha vida e tornar-se um outro homem, principalmente que tornar-se novo, por causa que era um modo de vida diferente do que eu estava vivendo, e eu aprendi a espiritualidade, a convivência e o trabalho. E passei lá 12 meses, e quando saí, graças a Deus, estou vivendo esse tempo de ajuda ao próximo, que eu vejo que o que eu passei para o que eu hoje em dia vejo uma família ou uma pessoa que é dependente químico passa por essa situação. Enfim, é dessa forma que eu, graças a Deus, por ter encontrado a Fazenda Esperança, me tornei-se um homem novo. Sou de Cuiabá, não sou um ex, porque eu conheci a Fazenda em 2010, em Rio Brilhante. Eu mesmo assisti na televisão, me inscrevi, falei para minha família que eu era usuário, falei para minha mãe que eu queria me internar, mas a primeira clínica que eu me internei foi na Fazenda, que eu passei 11 meses lá, saí, aí eu voltei, comecei a voltar ao vício algumas vezes depois que perdi meu irmão, 4 anos depois, e voltei para a Fazenda em Poconé. Passei 3 meses e hoje eu estou no GEV. A experiência mais profunda que eu tenho, sim, a mais profunda que eu tenho é com a minha mãe mesmo, que hoje é minha força, minha fortaleza. Por mais que eu possa parecer que não estou forte assim espiritualmente, mas a minha fortaleza é minha mãe hoje. Amém, só isso.
Eu sou de Barra do Garça, mas quando eu vim para a fazenda, sou um ex aqui de 21 a 22, fiquei 7 meses aqui na fazenda e cumpri o meu ano no GEVES de Cuiabá, né, em Cuiabá, fiquei os restantes participando do GEVES. Aí quando terminei o ano, eu retornei eu estava morando em Tangará, eu retornei para Tangará e fiquei lá até no final do ano agora. Aí quando falar no final do ano, eu retornei para Várzea Grande, então ainda não retornei ainda a frequentar o GEV nesse tempo, intervalo. Então, desse período eu estou na sobriedade toda a vida e a luta constante todo dia, com maior gratidão por ter conhecido a fazenda, por ter aprendido a caminhar de 21 para frente, o que eu tinha perdido no passado, que era a fé, a esperança, essas coisas. Praticamente eu perdi toda a minha família por causa do álcool, entendeu? Inclusive até a minha filha chegou a pedir para mim sair da casa dela, que eu estava morando dentro da casa dela, porque eu chegava meia-noite e saía de madrugada para ela não me ver, porque eu nem tomar banho eu não tomava banho, entendeu? Por causa do alcoolismo. Então, eu fico muito feliz de estar hoje participando aqui, hoje no aniversário da Fazenda, então, junto com o Benedito, com todo mundo, pessoal do GEV, e espero em breve estar retornando ao GEV, entendeu? A partir da próxima semana, só estou acabando de me regularizar dentro de Várzea Grande para a gente estar junto de volta. Amém? Participo do GEV de Cuiabá há 7 anos. Eu sou voluntária do GEV e mãe de um dependente químico que luta há 28 anos com o vício. E eu me encontrei no GEV, eu fui no GEV para buscar ajuda para o meu filho, mas eu que estou sendo ajudada, fui ajudada, né? Meu filho não conseguiu ficar ainda em nenhuma fazenda, mas o GEV me fortalece a cada dia, né? Tem outras mães que às vezes me procuram para a gente trocar experiência, né? Porque eu tive que abandonar meu filho, deixar ele para a rua para tentar ajudá-lo, né? Que a gente costuma dizer que é o fundo do poço para poder emergir. Então, foi um período muito duro, esses períodos que eu tive que largar, né? Deixar por conta de tentar ajudá-lo. Mas o GEV que sempre me fortalece, tem os ex, né? Tem os ex que frequentam o GEV, que a gente vê que é possível, né? Você vê o brilho nos olhos, você vê que eles estão recuperados, a parte espiritual deles elevadas, né? Então, isso, como mãe, me fortalece e eu não desanimo. Meu filho ainda continua na drogadição e eu tenho esperança que um dia eu possa vê-lo forte, espiritualmente, fisicamente e uma pessoa renovada. É essa a minha esperança. E ele também, às vezes, busca ajuda, mas também, né, não consegue. Já permaneceu um período, né, de 2 anos, não persiste. É isso mesmo. Tá? É isso. A minha história não é diferente de nenhum aqui, né? Eu venho de um período de 23 anos de uso de drogas. Cheguei ao fundo do poço, como todo mundo, né? Perdi emprego, perdi relacionamentos. Só não perdi família porque minha família não me abandonou, né? Depois de 23 anos, eu tive que reconhecer que perdi para as drogas e tive que engolir o meu orgulho, reconhecer que perdi e pedir ajuda, né? Foi aí que eu conheci a Fazenda, em setembro de 2023, que eu cheguei aqui na Fazenda e terminei o meu ano em setembro de 2024. Isso aí já são quase 2 anos de sobriedade. Não foi um período fácil aqui na Fazenda e muito menos está sendo fácil lá fora, né? É uma renúncia todos os dias. Todos os dias a gente tem que morrer da nossa vontade, né? E aos poucos eu estou recuperando tudo que eu perdi, né? A confiança da família, eu sei que ainda é pouca,
a parte profissional, graças a Deus, já estou conseguindo recuperar. E é isso, com a força de vontade e a minha perseverança, sei que vou conseguir. Você acha que o Grupo Esperança Viva é importante para vocês que se recuperam? Sim, com certeza. No grupo, eu tenho contato com vários ex que já estão há muito mais tempo sóbrios do que eu, né? E eu vejo que se eles conseguiram, eu também consigo. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da Esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Eu sou natural de Jundiaí, São Paulo, interior, São Paulo, que fica ali entre São Paulo e Campinas. E eu me recuperei na Fazenda da Esperança em Guaratinguetá, Mãe da Esperança, em 2009. Eu fiz meu ano em 2009 e fiquei depois mais um ano como voluntária no Maranhão e fiquei também em Guapimirim, no Rio de Janeiro. E depois da Fazenda, né, então, eu comecei a usar drogas nova, mas graças a Deus eu também consegui parar bem cedo. Então, eu estava na Fazenda com 20 anos. E ali, até hoje, todo mundo pergunta para mim, nossa, mas você perdeu quanto tempo, né, nas drogas, assim? Eu falo, eu não perdi nenhum tempo. É claro que é horrível você estar nesse mundo, você se perder dessa forma, você se desviar do caminho correto, né, do caminho da graça, mas foi um aprendizado enorme para mim e tudo que eu sou hoje eu devo completamente a todo o ensinamento que a Fazenda me trouxe. Eu não mudaria nada na minha história, absolutamente nenhuma vírgula. Eu passaria novamente por todo esse processo, porque foi muito amadurecimento. Então, a Fazenda, ela me mostrou o que é amor, ela me mostrou o que é trabalho, ela me mostrou o que é doação, ela me mostrou você deixar seu orgulho de lado, você pedir desculpa, você saber quando você erra, você se reconhecer. Então, eu aprendi muito com a Fazenda da Esperança, muito mesmo. Então, a droga ela é só um gatilho, né, das nossas fraquezas, daquilo que a gente não consegue lidar de cara limpa. Então, a gente acaba canalizando para as drogas um refúgio, uma fuga. Mas, quando você está sem essa droga, os problemas estão todos ali.
Então, hoje mesmo, vindo para a fazenda aqui de Poconé, que agora atualmente eu moro em Cuiabá, a trabalho eu vim. Então, no carro que a gente trouxe uma mãezinha e mais uma moça, ela perguntou, mas o que vocês fazem quando vocês têm algum tipo de decepção? O que acontece? Senta, chora e ora. E recomeça. Né? Porque todo mundo tem um problema, todo mundo tem seus pontos fracos e a gente precisa aprender a lidar com esses pontos fracos, com essas fraquezas. E a Fazenda ajuda demais. O grupo do Esperança Viva eu tenho a graça de ter hoje mais perto de mim, né? Que o grupo ele fica em Cuiabá, mas por conta de trabalho, não são todos os sábados que eu consigo ir, porque eu viajo realmente bastante, atendendo a região do Mato Grosso, e o Mato Grosso é enorme, né? Mas eu vou sempre ajustando ali e aqui para conseguir estar presente, inclusive hoje no aniversário de 7 anos, com a presença do Frei Hans aqui também com a gente. Então está sendo realmente uma graça. Foi uma alegria muito grande para nós, né? Porque, com certeza, poxa, foi um reencontro. Anos, Maria do Carmo, com certeza, foi mesmo. Depois de tantos anos ver vocês duas, a Lude, né? Principalmente ela, porque ela trabalhou conosco por muito tempo. Eu agradeço imensamente por tudo que a Fazenda me trouxe. Eu fiz o meu ano 2008, 2009. Então, já estou aí nessa caminhada há 17 anos. 17 anos em recuperação, vivendo a palavra. E, para mim, é difícil falar da Fazenda sem viver a Fazenda. Porque a gente não vive a Fazenda só fora. Hoje ainda comentava na mesa. A gente falando sobre uma situação, eu falei, não, a Fazenda ela está aqui. Né? E eu tive várias assim, graças dentro da Fazenda, de recomeço com a minha família, com meu pai. Tive a graça de participar de uma missão, de uma inauguração de uma fazenda, que foi na Fazenda de Abaetetuba. E em 2014 eu retornei para Cuiabá. Então já tem 11 anos que eu já participo do GEV. Enquanto eu estava na Fazenda, minha mãe frequentava o GEV. E hoje eu falava também sobre a importância das famílias frequentarem o GEV. Eu falava dentro do carro isso. O quanto é importante, porque a família precisa participar desse processo para ela entender. Né? Eu já vi famílias que não participaram, não entenderam o processo, famílias que participaram e entenderam o processo. Então, isso é importante. Né? Então, eu sou muito grata a tudo que eu sou hoje, a tudo que eu tenho hoje. Onde eu posso, onde eu vou, eu falo da Fazenda. Eu conto a minha história, as minhas experiências. Se não fosse a Fazenda, eu não estaria aqui hoje. Parece até meio clichê, mas é verdade. Hoje, quando eu olhava para o Frei, eu me emocionava e eu me lembrava de um momento que a gente teve na escola de comunhão e ele falava sobre a esperança. E ele dizia aquele ditado que a gente tem o costume de falar, né? A esperança é a última que morre. E ele falava que isso não existia, porque a esperança ela não morre. E aquilo ficou tão forte em mim que hoje, quando eu escuto isso, quase que todo mundo fala, né? Eu falo, não, a esperança ela não morre, porque eu sou esperança, eu sou uma esperança viva. Nós aqui somos esperança viva. Né? E então é isso. Assim, eu também sou uma pessoa que não sou tão frequente no GEV. Né? Eu já fui um pouco mais. Hoje eu trabalho no Hospital de Câncer de Mato Grosso. E foi um período muito difícil da minha vida que eu pedia muito para Deus que eu pudesse trabalhar num lugar onde eu pudesse ser útil, onde eu pudesse fazer algo como uma maneira de servir ao próximo. E foram muitos tropeços na minha vida profissional até eu chegar no Hospital de Câncer. E lá eu tive a graça de poder participar das campanhas de prevenção do câncer. Então a gente viaja o estado, de 15 em 15 dias, levando a campanha, né, levando a saúde. É uma saúde que envolve a ciência, mas também que a gente tem que ter um equilíbrio muito emocional e uma base espiritual para poder lidar com a situação. Então, eu me sinto muito útil fazendo esse trabalho. Então, às vezes, isso dificulta que eu vá, né, até o grupo. Mas sempre eu acompanho lá no WhatsApp, sempre que precisa de alguma coisa, eu estou lá junto. Tocar na missa, eu vou lá junto. Mas é isso, assim. Estou muito feliz por poder estar aqui.
por poder ter reencontrado vocês. E só tenho a agradecer. Meu nome é Rita, de Cássia da Silva Campos. Sou natural aqui de Várzea Grande. Sou voluntária e esposa do José. Você conheceu o GEV através do José? Eu conheci o GEV através do José, né, que fui lá para me aprender como me tratar, para me lidar com uma pessoa assim, né? Estou aprendendo, né? Não é fácil. Todo dia é uma coisa diferente, né? A gente tem que viver. Mas, assim, eu estou aí. Eu ajudo, eu posso... quem precisar, eu ajudo também, vou no grupo, né? Não estou indo todos os momentos, todos os sábados, né? Porque devido ao trabalho. Mas, assim, eu vou passar a frequentar mais agora. Para encerrar esse nosso bate-papo, essa roda aqui, eu gostaria que o Frei, né, fechasse com chave de ouro, falando para todo mundo qual a importância do GEV nas fazendas, Frei. Vocês têm experiência própria, quando você está na fazenda, sentia-se abandonado. Família, 3 meses não tem visita, família, amigos, parece um ano, uma eternidade, então estão desânimo. Agora aqui não tem muita gente, sempre os mesmos. Quem vem? As pessoas de fora. Imagina se alguém vem e vai contar, amigo, eu também passei por isso. Relativiza. E já vai dizer, ele conseguia, quem sabe eu também vou conseguir. Você dá um ânimo, você não tem ideia. Porque neste momento, quando a gente está só, é muito difícil. E depois, quando vocês começam a contar experiências com a palavra, vocês animam eles a viver a palavra. E eles vivendo, comungam Deus. E aqui recebem uma força que o mundo não pode dar. Eu estou encantado com a palavra. Porque eu vejo no mundo inteiro a palavra recupera, também na África, em todo canto. E quando o Papa Bento me perguntou, Frei, a palavra basta para recuperar os jovens? Eu disse sim, basta. E vocês, para eles, são palavra viva, são exemplo. Então vocês têm muito mais para dar até a própria família. A família, muitas vezes, codependente, estão também em crise, desesperado, às vezes não acredita. Mas vocês, sem falar, são exemplo vivo, são esperança. São o próprio Jesus que recuperou vocês, está em vocês. Então, este Jesus vocês devem trazer o máximo possível. E depois vocês sabem, sábado, domingo, às vezes não tem trabalho, então fica bastante tempo. Se vem uma turma de fora, conta a experiência, canta, joga futebol, qualquer coisa dá um novo ânimo. A responsabilidade de vocês é aquela que o Papa disse. Levam esperança ao maior número de jovens possível no mundo inteiro. Esta é a missão de vocês. Agora, uma palavra, talvez depois, não sei se é a hora, mas muitas vezes vocês têm as dificuldades para participar dos encontros e também a economia é difícil. Agora estamos vendo junto, não só com o GEV, com todas as fazendas, empresários e todos, estamos lançando um produto chama aromatizante da esperança. É algo que se coloca no carro, no banheiro, no quarto e cheira bem e
E aqui já está escrito Juntos pela Recuperação. Então nós convidamos o povo do Brasil para ajudar. Para nós somos mais dependentes do governo. E aqui está escrito como funciona. Quem recebe quê? Queremos ser transparente. Custa R$ 12,99. Então aquele que produz, ele vai receber R$ 5,00. Transporte, mandar, tudo, logística é com ele. R$ 5,00. Depois, quem vende na caixa, vamos dizer, Carrefour pegou. A menina na caixa recebe R$ 1,00. Para quê? Para ela anima todo mundo. Se não quer comprar, não quer comprar. Se ela sabe, vai receber um. Isso anima ela a oferecer para todo mundo. Pode dobrar o salário dela. Depois, o dono da loja, amigo da gente, ele recebe R$ 2,00 para as despesas dele, mas não para ganhar dinheiro, só para as despesas. E a fazenda recebe R$ 5,00. Com isso, queremos ajudar todas as fazendas, a central, porque é difícil. Cortamos com o governo, então custa engorar, as despesas são grandes. Contabilidade, são muitas pessoas, mas com isso vamos conseguir manter e ainda ajudar a África, a Ásia, Venezuela precisa de ajuda, está na miséria. Então, concretamente, se vocês pegam e vendem, os R$ 3,00 fica para vocês também, né? Então vocês podem ligar para Adalberto, dizer eu quero 1.000, 2.000, e depois vocês vendem e uma parte fica para vocês e vocês pagam os R$ 5,00 para quem produz e ajudam um pouco a central e o resto fica para vocês. O Gerves, o Maurício já está organizando, ele quer que os próximos encontros se paguem com isso. Desta vez foi o Diário que ajudou, mas aqui tem uma ajuda para todo mundo pode participar e ninguém precisa dizer não tenho dinheiro. Uma forma de vivermos juntos a economia. O mundo pode estar em crise, mas quem está unido e vive a comunhão sempre tem uma solução. E isso eu acho muito interessante. Então vocês podem tirar foto aqui e manda depois para Adalberto, encomenda e vão vendendo. Vamos ver qual gerve do mundo vende mais aromatizante da esperança. Tá bom? Obrigado. Estamos juntos. Vocês viram a importância do Grupo Esperança Viva para o mundo, né? Não só para nós aqui em Cuiabá, mas para o mundo. E vocês podem nos ajudar a salvar vidas comprando o aromatizante da esperança. É muito barato, é um cheirinho gostoso e você vai salvar vidas. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Entrevista Especial. Tchau!